Brasil está lá no topo do ranking dos países mais ansiosos. E com a pandemia ele deu um boom, foi lá para os primeiros lugares lá. Né? Não vou falar o primeiro em si, porque a gente sabe que isso dá uma mudadinha, né, com o tempo. Então, assim, tá lá em cima, no topo dos que mais tem e mais mulheres ansiosas. E aí entra nessa situação que talvez seja porque as mulheres buscam mais esse cuidado e aí consegue-se saber que existe um número maior de mulheres, né? Ou se realmente as mulheres estão mesmo com a saúde mental aí um pouquinho mais precisando de carinho e de atenção. Mas eu achei que tanto a busca pelo cuidado com a saúde mental aumentou após o evento da pandemia, quanto a intensidade na quantidade de casos também aumentaram, né? De precisar cuidar e olhar para essa saúde mental, porque já chegou no ban, no estouro mesmo, né? A bomba explodiu. Então, eu percebi isso, tanto que a busca também, né, nas consultas aumentaram. Então, por conta disso, a gente já consegue sentir, né, que realmente aumentou. Começou a causar algum desconforto? Essa é a hora. Não fica esperando leite derramado no caneco, não, né? Então, você percebeu que o leite está subindo, você já não vai lá e desliga o fogo, né? A mesma coisa, percebeu que está ali alguma coisa gerando um desconforto, ah, mas eu não sei o que que é. Não tem problema, você não é obrigado a saber o que é. Mas busque o cuidado, então, com um profissional para que ele te ajude a descobrir o que é, né? Para que você consiga entender o que é esse desconforto, como corrigir isso, como melhorar e como se livrar disso, né? Eu sempre falo muito aqui de se livrar dos sintomas da ansiedade, né? Porque as pessoas, a maioria chega assim, doutora, eu quero curar essa ansiedade, me livra disso, eu quero me curar da ansiedade. Como é que cura? Tem cura. E aí eu sempre oriento. Na verdade, a ansiedade é uma emoção que a gente nasce com ela, né? Então, se a gente nasce com ela, a gente precisa dela. Agora, o problema está quando ela fica em excesso, né? E aí ela começa a gerar os sintomas que causam sofrimento e que todo mundo quer se livrar. Que ninguém quer viver sofrendo, e não deve mesmo, né? E sim, tem como se livrar desses sintomas, né? A gente fala na área da saúde mental em remissão de sintomas e não de cura, né? Porque como que eu vou curar você de uma coisa que você precisa ter? Não tem como. A gente nasce com a ansiedade fisiológica porque a gente precisa do alerta que ela proporciona pra gente, né? A sensação que ela proporciona pra gente em determinadas situações. Quando isso fica demais, aí a gente começa a ter os sintomas que são desagradáveis, que causam sofrimento, que podem até paralisar. Algumas pessoas chegam a ficar estagnadas, não conseguem mais ir trabalhar, não conseguem mais ter produtividade, não conseguem mais sair de casa, não conseguem mais se relacionar com as pessoas, porque tá no extremo ali do excesso de ansiedade. Ah, doutora, e como que eu sei, então, se eu sou ansiosa? A gente tem os critérios diagnósticos, mas de uma maneira bem simples e bem geral, essa ansiedade, ela vai vindo aos pouquinhos, até ela dar o boom da crise de ansiedade. Eu costumo dizer que a crise de ansiedade é bem mais fácil de se identificar, porque os sintomas estão muito intensos e muito visíveis, né? Que é a tal da taquicardia, batedeira, coração na garganta, não consegue respirar, tá transpirando demais, tá com tremor, né? Puxa o ar e o ar não vem. E a sensação da pessoa que está em crise é que aquilo está durando eternamente. E, na verdade, essa crise pode passar aí com 5 a 20 minutos, né? Mas não vai durar eternamente. Não é uma coisa de horas, né? Apesar da sensação da pessoa que está em crise, é uma sensação de que vai morrer, é uma sensação de que não vai mesmo respirar, de que não está mesmo, dá o medo de estar infartando. Agora, aquela ansiedade que vem aos pouquinhos até chegar nesse ponto, até chegar nesse leite derramado do caneco, né? Essa ansiedade já é um pouquinho mais difícil de ser identificada. E ela vem no dia a dia da gente, né? É aquela pessoa que não para de roer unha. Isso que eu sempre falo, que quanto antes buscar ajuda, antes se consegue melhorar. É menos sofrimento, né? Então, assim, a pessoa vai ficar sofrendo menos, porque quanto mais ela demora para buscar ajuda, mais tempo ela permanece naquele sofrimento, e aquele sofrimento vai ficando cada vez mais intenso, e isso vai ficando cada vez mais difícil de ser cuidado também, né? Porque no primeiro momento, muitas vezes a gente precisa, eu falo que é apagar o fogo, né? Tá tudo ali muito bagunçado, é muita emoção bagunçada, muito sentimento bagunçado, pensamento muito acelerado, geralmente de conteúdo negativo, né? Só enxerga as coisas ruins, pensa muito no futuro, que vai acontecer muita coisa ruim, né? E aí a gente precisa acalmar esses pensamentos, assentar, apagar o fogo, para depois conseguir buscar a causa disso e realmente fazer um tratamento para que não venha novamente a pegar fogo. Quanto antes da gente começa esse processo, né? Então, assim, os sintomas estão ainda mais leves, que nem
tá muito roendo muita unha, tá com dificuldade para dormir, né? Senta, parece ter uma formiga na cadeira mesmo, tá tão que nada tá bom, né? Tá sentado no ponto, em pé não tá bom, nada tá bom, né? Muita irritabilidade, às vezes até pela privação de sono, dormiu mal, no dia seguinte acorda cansado, né? Cai a produtividade, seja na escola, seja no trabalho. Então, são coisas que vêm no dia a dia se apresentando de uma maneira mais leve para a pessoa. Nessa situação, se a pessoa já busca uma ajuda, já começa ali um tratamento, já começa um cuidado ali, já vai ter um resultado mais breve, né? Já vai sofrer menos, porque esses sintomas vão cessar, vão repetir mais facilmente, mais rapidamente. E eu sempre falo o seguinte: quanto mais intenso o sofrimento, mais intenso precisa ser o tratamento. Então, quanto mais você prolonga esse sofrimento, quanto mais você demora para buscar essa ajuda, né, mais se prolonga também o tratamento. Então, as pessoas querem muito assim resolver tudo para ontem, mas não tem como. Se você passou, por exemplo, eu hoje estou com 35 anos, eu trago uma história de 35 anos comigo. E vamos supor que hoje eu vou te buscar, vou te procurar para fazer uma sessão contigo, Fernanda. Então, você vai olhar para esses 35 anos que eu venho trazendo, né? Não tem como agora eu chegar em você e falar assim, uma hora você tem que resolver os 35 anos. Não é por aí o processo. Foi um processo para a pessoa chegar até o profissional. Então, aí se inicia um novo processo, né? O processo de cuidar daquela queixa, de acolher aquela queixa e de cuidar do que levou ela até ali, né? E aí, esse processo, você tocou bem na história de medicação. Pode ser necessária medicação, pode não ser necessária medicação, né? O ajuste de dose vai depender do caso também. E aí a medicação também tem um tempo para fazer o efeito, né? E eu entendo esse imediatismo que as pessoas buscam, porque o sofrimento é intenso. É tamanho sofrimento que a pessoa quer mais se livrar daquilo e quer para ontem, quer deixar de sofrer. E tudo bem, a gente tem que deixar de sofrer, mas existe um processo para isso acontecer, né? Cada um tem o seu tempo, o seu processo em específico, porque cada um tem a sua vivência, né? É tudo muito individual. Então não tem como, não é receita de bolo, até o bolo. Se a gente pegar a mesma receita, se eu fizer, vai sair de um jeito. Se você fizer, vai sair de outro. Seja no sabor, seja que uma vai solar, a outra vai queimar, a outra vai deixar maravilhoso, enfim, né? Com a mesma receita de bolo. Então, essa avaliação, essa investigação tem que ser individualizada. O tratamento tem que ser personalizado. Claro que a gente tem protocolos a serem seguidos, mas esses protocolos têm que ser ajustados de acordo com o caso de cada paciente. A gente está falando de uma maneira que fique mais claro, que fique mais simples. Mas existe toda uma bioquímica cerebral envolvida, tá? Nessa parte de ação e motivação. Quanto mais você faz, mais libera dopamina no córtex pré-frontal. Enfim, existe, tá, gente? Estudos pra gente estar falando isso aqui. É que a gente não vai ficar falando de maneira que fique mais difícil de ser entendida. Então, como que fica mais fácil, mais claro da gente entender? Vamos começar uma coisa de cada vez? Muitas coisas são importantes da gente ter na nossa rotina para que seja uma rotina saudável e colabore para que a gente diminua aí os transtornos ansiosos, né? Que a gente diminua os sintomas da ansiedade. Sim, muitas coisas. Dentre elas, higiene do sono para dormir melhor, porque todo mundo já sabe que sono é importante, né? Outra coisa, atividade física. Todo mundo já escutou falar, não só para a saúde mental. Eu tenho certeza que alguém já ligou uma televisão, já mexeu aqui no Instagram, já ouviu um rádio. Em algum lugar, alguém já ouviu que a atividade física é importante para a saúde do corpo físico e também da nossa mente. A alimentação. Eu costumo brincar muito com as crianças, quando eu atendo criança, no PSF, tá? Não é nem na área da psiquiatria, mas eu brinco assim com elas. Você quer ser uma coisa boa ou uma porcaria? Porque quando a gente come coisa boa, a gente fica bem, a gente fica bom. Quando a gente só come porcaria, o que vira da gente? A gente só tem porcaria dentro da gente. Então, se a gente consegue conscientizar uma criança assim, quem diria nós adultos, né? Então, vamos incluir aí uma alimentação mais saudável na nossa rotina? Vamos. São vários pontos, né? Controle do estresse. Como que controla o estresse hoje em dia? Eu dei uma super dica, gente. Coloca na agenda de vocês um período que é para relaxamento. Então, gerenciamento de estresse não é que nada mais vai estressar a gente vai ficar zen o dia inteiro. Não, né? A vida é dinâmica, as coisas vão acontecendo e a gente vai ter ou não resiliência para enfrentar o que acontece. Agora, se a gente tiver os nossos momentos para colocar esse estresse para fora, para respirar, para voltar para o centramento, facilita, né? E diminui
o estresse. Olha quantos pontos a gente precisa corrigir no nosso dia a dia. É bastante coisa. Se tem tanta coisa para a gente melhorar, para a gente mudar os nossos hábitos de vida, para chegar a ter qualidade de vida, não dá para fazer tudo de uma vez, porque não foi tudo de uma vez que foi precisando de ajuste, né? Começou a faltar o exercício primeiro, depois começou a afundar o pezinho na jaca, na alimentação. Aí, então, não dá para pegar tudo de uma vez, pôr numa lá e falar, corrigir tudo. Não vai rolar. Aí vai ficar ruim, porque vai ficar difícil demais. Ou vai desistir, ou vai frustrar, vai ser mais sofrido. Então, essa de aos poucos, de entender que é um processo, prioriza uma coisa de cada vez, facilita, ajuda, é menos sofrido. E a chance de dar certo é maior. Porque quando você perceber, a sua alimentação já está ajustada e aí já não é mais tão difícil colocar atividade física no dia a dia. E a atividade física, aos pouquinhos, né? Olha, eu não vou na esquina a pé. Então, começa a ir na esquina, né? Vai dar uma voltinha no quarteirão. Eu falo, não precisa ser caminhada, acelerada, né? Corrida. Vai dar uma passeada para começar, né? O nosso corpo ele foi feito para ter movimento, a vida é movimento. Então a gente precisa assim movimentar, gente. Vamos pôr esse corpinho para mexer, né? E eu entendo que é muita coisa também para se digerir de uma vez. Mas é por isso que eu falo. Percebeu que alguma dessas coisas, algum destes pontos está precisando de ajuste na sua rotina? Que algum destes pontos pode estar interferindo na qualidade da sua saúde mental, né? Em alguma parte do seu dia a dia? Tá sentindo alguma das coisas que a gente comentou aqui, né? Os sintomas da ansiedade? Busca a ajuda de um profissional, seja ele o psicólogo, seja ele o psiquiatra. Esse profissional vai ter capacidade de gabarito de te direcionar, né? Fala assim, olha, realmente é comigo, vamos comigo. Não, não é comigo, é com o outro profissional. Vai te direcionar para qual profissional? Porque é uma dúvida que eu vejo muito. Ah, mas quem que eu procuro? Psicólogo ou psiquiatra? Qualquer um dos dois profissionais, se você buscar, esse profissional vai te avaliar e vai falar assim, é comigo? Não, não é comigo, é com o colega, né? Ou então vai falar assim, não, é com nós dois. Vamos junto que nós vamos ter um resultado ainda melhor, né? Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.